Muitas vezes, uma das coisas que mais eu respondo é sobre as pessoas querendo saber a vontade de Deus para uma série de coisas das suas vidas. Ninguém pode viver assim, não é? Nós não podemos depender de, a cada dia, a cada situação nova, precisar de nova orientação para tomar decisões que honrem a Deus. Nós precisamos de princípios espirituais, que nos façam saber lidar com toda a sorte de pecados que se aproximem de nós, ou com todas as coisas que não são pecado, mas que irão desonrar Deus. Se o anseio do nosso coração é ser santo e glorificar a Deus, então em todas as situações da vida nós estamos buscando a maneira correta dele ser glorificado, evitando todo o pecado. Mas além disso, olhando para todas as coisas que não são pecado, e ainda assim, olhando se aquilo vai ou não se tornar um pecado, ou se vai desonrar Deus. Grande parte das pessoas que fazem pergunta aos pastores, nos dias atuais, recebem respostas que aliviam a culpa. Porque a maior coisa que as pessoas querem, o maior desejo das pessoas é que ninguém se sinta mal, mas às vezes se sentir mal é muito bom. E mesmo agora com pecados claros, as pessoas procuram conselheiros loucos, pastores infiéis, que lhes deem resposta, que nos façam cauterizar as suas mentes. Esses dias eu vi um pastor falando a respeito do sexo antes do casamento, com jovens que fizeram a pergunta, e o pastor levou 30 minutos para responder errado. Não é? A resposta era simples, mas ele disse que na verdade, quando alguém chega a casar, já casou muitas vezes. Que cada vez que um jovem tem uma relação sexual fora do casamento, ele casou diante de Deus. Casou uma vez, arrumou outra pessoa, casou outra vez, casou outra vez. Então, o que ele disse é que quando aquela pessoa chega a ir casar, aquela já é o 6º, 7º casamento. Cada vez que ele teve relação sexual com alguém, ele casou. Essa é a resposta absurda, as pessoas estavam achando maravilhoso. Eu vi alguém que disse assim, até eu, um ateu, estou achando esse pastor uma pessoa com uma mente aberta, e todo mundo estava achando isso bom. E eu pensei, poxa, se quando até os ateus aplaudem, será que nem assim as pessoas pensam? Deve ter alguma coisa errada. Isso porque aquele pastor não queria desagradar aquela juventude enorme. A resposta era simples, e a resposta nunca veio. Ele explicou. Disse que cada vez que tinha relação sexual, a pessoa se casava com aquela pessoa, só que o casamento era ruim, tinha um mau casamento. Até que então a pessoa um dia casava e tal, e aquele seria um bom casamento. O que aquele pastor não disse, e que ele gastaria só alguns segundos e não vários minutos, é que aquilo era pecado. Que a fornicação é pecado. Que cada vez que pessoas que não estão ligadas para uma aliança diante de Deus têm relações sexuais, elas não casam, elas pecam, elas cometem fornicação. Mas ele não queria dizer isso, e ele não disse. O outro estava com problemas na alma, a ponto de estar deprimido com as doutrinas da graça. Então ele contou para o pastor, essas doutrinas, elas estão me oprimindo. Imagina, o que o pastor diria? O pastor falou o seguinte, olha, não fica assim, essas doutrinas, deixa para lá. E o pastor disse que, na verdade, o livro de Romanos seria muito melhor se ele fosse até Romanos 8:30, e depois Paulo já pulasse para o 12. Que em Romanos 8, a metade de Romanos 8, 9 e 10, Paulo se enrolou todo. Que era melhor tirar aquilo, esquecer aquilo. Agora, pessoas que ouvem esse conselho não estão sendo enganadas. Pessoas que ouvem conselhos assim e se alegram, elas amam a mentira. E elas buscaram conselheiros que simplesmente mandam rasgar livros da Bíblia, ou que nunca dizem a resposta direta. Eu e vocês, nós somos seres espirituais.
e após o meu corpo morrer, o meu espírito se elevará. Então, queridos, eu me recuso, não é? E cada um de nós deve fazer a mesma coisa, a deixar que esse corpo que vai apodrecer governe aquilo que é eterno. A deixar que esse corpo, que vai ser comido por vermes, dirija as nossas vidas. Sabe? Nós escolhemos a palavra de Deus, nós escolhemos a obediência. Nós amamos a obediência. A paixão dominadora das nossas vidas é a sã doutrina, é a fé em Cristo. Nós devemos ser e devemos querer ser influenciados só por Deus, ensinados só por Cristo. E quando nós percebermos que alguém que está falando não é Cristo nos ensinando, então nós devemos fugir. Como cristãos, nós precisamos saber tomar decisões. Nós não podemos, a cada decisão, ficarmos paralisados, ou então ter que consultar o pastor ou alguém com um estudo bíblico, para saber o que fazer. Há muitas decisões que nós devemos tomar, que nós não temos muitos minutos. Nós temos que tomar no dia a dia, é o que acontece. Então nós temos que deixar a palavra de Deus formar princípios em nós. Princípios que vão nos guiar, nos dirigir, com os quais tomar as decisões do dia a dia, sobre todos os assuntos, não será difícil. A escolha só é difícil porque nós não temos princípios. Mesmo aqueles que querem obedecer, não tem nenhum chão. Eles precisam ver um estudo a cada escolha. Então a palavra de Deus, ela vai formando em nós princípios claros, se é que nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida para a obediência, para a vitória sobre todo o pecado, mas mais do que isso, como nós usamos a liberdade cristã. A liberdade que Deus nos deu, a liberdade que a graça traz. Então, o que eu faço é ser guiado por princípios. Cada um de nós deve ser guiado dessa forma. E nós queremos falar sobre alguns princípios hoje, com os quais a cada decisão, esses princípios são fáceis, estão lá, sólidos na palavra de Deus, não só para lidarmos com o pecado, mas para lidarmos com aquilo que necessariamente não é pecado, mas que muitas vezes se torna, ou que se torna um empecilho para o propósito pelo qual nós estamos no mundo, a glória de Deus. Então a primeira coisa, a cada decisão da vida, não de vez em quando, não nas grandes decisões, nós devemos fazer perguntas. E a primeira é: isso vai ser espiritualmente rentável para mim? Benéfico? Isso deve ser perguntado quando eu vou escolher uma casa para morar. A minha vida espiritual, ela é a coisa mais preciosa que eu tenho. Tudo em minha vida, meu emprego, meu salário, minha casa, meus amigos, tudo deve estar organizado de tal maneira que me impulsione para o propósito de Deus na minha vida. E essa é a primeira pergunta. Em 1 Coríntios 6, 12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. A questão aqui era a liberdade cristã. É óbvio, muitas pessoas não olham o contexto daquilo que Paulo está dizendo e se perturbam. Ele não está falando, não é, que coisas ilegais são legais, que coisas ilícitas são lícitas. O que ele está falando é algo muito mais, que nos dirige muito mais sabiamente. O que é ilegal é ilegal, o que é ilícito é ilícito. Nunca discuta sobre um pecado, nunca pense que em determinada situação um pecado será aceitável. Paulo está falando aqui sobre coisas lícitas.
que entre tudo que é lícito, nem tudo convém. É isso. Que entre as coisas que naturalmente não são pecados, nem todas elas devem ser vividas e experimentadas. E ele está qualificando a liberdade cristã em homens e mulheres que estão direcionados para a glória de Deus. Os coríntios estavam usando sua liberdade cristã para viver uma vida que desonrava a Deus, para justificar seu mundanismo. Então, Paulo está dizendo, entre tudo que é lícito, entre tudo aquilo que não fere aquilo que Deus estabeleceu como pecado, nem tudo isso convém a nós. Nenhuma coisa ilegal é legal, mas nem todas as coisas legais são boas para nós. É isso, sabe? O que literalmente ele está dizendo. Então a primeira pergunta é, quando cada coisa se apresenta a nós como filhos de Deus, isso vai trazer alguma vantagem espiritual para mim? Isso vai me direcionar, vai me ajudar a cultivar a piedade, que é a vida que é vivida diante dos olhos de Deus. Paulo está dizendo que as coisas lícitas da vida, nós para sabermos e vivermos a vontade de Deus, não devemos a partir do princípio, isso é lícito, eu posso fazer. Não, não. Ele está dizendo, isso vai me trazer vantagens espirituais, vai me ajudar a cultivar a piedade. Essa é uma pergunta básica, quem não faz ela? Como nós vimos, há homens justificando pecados, mas o caminho daqueles que vivem para a glória de Deus é tão focado em Deus, que ele não só abandona todo o pecado, ele olha para as coisas lícitas de uma maneira completamente diferente. Ele tem uma pergunta básica, isso vai me ajudar a cultivar a piedade? Isso vai ser rentável para mim? Vai trazer vantagens à minha vida espiritual? Vai me trazer algum proveito? Vai me ajudar? Há muitas coisas que não são ilícitas, mas que se tornam algo que tira, e que não me ajuda naquilo que é essencial, a minha vida diante de Deus. Nós podemos mencionar várias. Vamos pensar numa bem básica, bem neutra, que não há nada de errado nela em si. O sono. Dormir. É bom, não é? Dormir é maravilhoso. Restaura. É uma dádiva. É lícito. Mas depende de como eu uso. Sabe? Essa coisa maravilhosa que Deus deu. Muitas vezes o sono se torna uma expressão de preguiça. Muitas vezes o sono atrapalha o desenvolvimento espiritual da minha vida. Então, mesmo essa coisa tão lícita se torna preguiça e pecado. Se eu tivesse perguntado, as minhas horas de sono, a maneira com que eu administro o meu sono, está trazendo vantagem espiritual para mim ou tem sido um problema? Não é? Tem se tornado um hábito de entorpecimento. Ou eu fico na cama, ou eu tenho 1000 desculpas para estar na cama e não estar aqui domingo de manhã, estudando a palavra de Deus, em comunhão com os irmãos. A questão é, o sono, usado daquela maneira, está sendo benéfico para a minha vida espiritual? Aquela coisa neutra, está me trazendo algum lucro? Ou eu me tornei um verdadeiro escravo do sono, da minha preguiça? Aquilo não me traz nenhuma vantagem espiritual, está se tornando um problema. Eu digo que não tenho tempo, e todo o tempo que eu tenho eu aproveito para dormir. Como eu disse há um tempo atrás, os puritanos tinham 12 filhos, 10 filhos. Os caras acordavam de madrugada para trabalhar, num trabalho pesado, muitas vezes, numa época tão difícil,
Mas eles conheceram muito mais a Bíblia do que as pessoas hoje. Eles encontraram tempo para orar, tempo para meditar, sabe? Então, a questão sempre, todas as coisas da vida, não é o pecado sempre nos separa de Deus. O Espírito Santo está em nós para nos separar de todo o pecado, mas entre as coisas lícitas, eu devo perguntar, isso está me trazendo vantagens espirituais? Está sendo rentável para mim? Esse é o princípio da conveniência. Isso é conveniente para a minha vida espiritual? Isso não está se tornando um problema? Eu não posso dormir menos? Espalhe isso para todas as coisas lícitas da vida. Pense em todas as coisas lícitas, assim. Muitas coisas boas se tornam um problema para as pessoas. E eu acho, não é? Muitas vezes, quando nós melhoramos de vida, nós criamos mais laços para nós. Há pessoas que é só ter um pouquinho mais de dinheiro, o cara começa a viajar. Então ele vai para a praia. Então ele vai passear. Então ele vai para a montanha. A cada feriado ele pensa, vou para a montanha, vou para a praia, vou para a caverna. Um grande pregador inglês disse que quando ele começou a pregar, isso acontecia. Todo mundo, todo final de semana, tinha uma coisa para fazer. Tinha dinheiro. E as pessoas diziam, isso não tem nada a ver. Ia para a praia errado? Não, não é errado. Subir a montanha errado? Não, não é errado. Mas elas não estavam lá. Não estavam com o corpo de Cristo cultuando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando crescer. Não era necessário, eles achavam. Então ele diz, eu só espero que essas pessoas sejam coerentes quando elas estiverem doentes, quando seus filhos estiverem morrendo, quando elas estiverem desempregadas, vão para a praia. Subam a montanha. Não corram para a igreja. Seja coerente. Eu só peço, ele dizia, Martin Lloyd Jones, que eles sejam coerentes. Não é a praia que refresca o coração e a alma? Está com um problema grave? Não ligue para o pastor. Pegue a estrada. Fica olhando o mar. Foi mandado embora? Praia. Está passando por aflição? Montanha. Seu marido não está bem? Mergulhe no lago. Seu filho está... Ande no bondinho Pão de Açúcar. Seja coerente. Quando tudo está bem, você acha que aquilo é o que refresca a vida, sem aquilo você não pode viver. Não corra para Deus só quando tudo está ruim. Portanto, tudo que é lícito, Paulo diz, vai me trazer vantagens espirituais. Eu viver e isso me dominar, esse é um princípio. É conveniente. A cada final de semana, eu só não saio porque antigamente eu não tinha dinheiro, agora eu tenho, posso ir, posso sair. Eu quero me divertir. Se divirta, seja coerente, diz ele. A sua vida espiritual está ameaçada por algo que era lícito, mas que você nunca fez a pergunta, está sendo rentável espiritualmente para mim? Eu estou me tornando uma pessoa mais... está me trazendo vantagens? Em segundo lugar, que é próximo dessa primeira ideia, isso me edifica. Isso edifica a minha vida, isso constrói. Não é só que isso não está sendo rentável, mas agora, de uma maneira positiva, isso me impulsiona na vida espiritual, sabe? Isso me aproxima daquilo que Deus quer para mim, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo aquilo que é legal e não é pecado, tudo que é lícito, estão ali à minha disposição, mas a primeira questão era, aquilo me ajudava, me trazia vantagens, mas a segunda coisa é, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Isso nós já vimos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Essas coisas não são erradas aqui.
Mas você deve perguntar: isso me edifica? Edifica a minha vida? Isso me constrói? Isso me ajuda a estar firme no dia mau? No dia mau, eu vou lembrar do mar azul e vou ficar mais forte. Será que isso me edifica? A palavra é oikomodemo. Significa construir uma casa. Paulo diz, isso edifica a sua casa espiritual. Faça essa pergunta: as coisas lícitas. Será que vai adicionar alguma coisa? Alguma coisa vai aumentar a minha vida espiritual, minha estabilidade espiritual, minha força espiritual, de tal maneira que amanhã, quando o dia mal chegar, eu vou estar mais forte. Eu vou poder resistir o dia mal. 1 Coríntios 14, 26. Que tudo seja feito para a edificação. Ou seja, não pense só numa coisa assim, em termos... Ele está ensinando nós a usarmos a liberdade cristã. Não pensa só em termos de lícito e ilícito. Ilícito nós deixamos para trás. Olhe para as coisas lícitas. Essas coisas me edificam. 2 Coríntios 12, 19. Nós fazemos todas as coisas, amados, para vos edificar. Ele está dizendo, todo o ministério da minha vida é edificar vocês. Vocês precisam fazer escolhas de coisas que edifiquem vocês. Eu não vou poder edificar a vida de vocês sem vocês. Então, 1 Coríntios 9, 24, voltando, ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. Ele está dizendo, todo homem que pratica atletismo, algum esporte, ele se autodisciplina, não é uma questão de ser lícito ou ilícito. Se espera que o atleta se prive de coisas que não vão edificar a sua vida atlética, que vão prejudicá-lo, apesar de não ser, sabe? Então no versículo 27 ele diz, eu trago o meu corpo em sujeição. Por causa disso, por causa desse princípio, eu esmurro a mim mesmo. É assim que eu uso a minha liberdade cristã. Eu estou pensando nela em termos, isso é edificante para a minha vida, francamente. Vamos ser honestos, a maioria de nós é escravo dos nossos desejos corporais. A única coisa que nós perguntamos aos nossos desejos, se estamos com sono, dormir é bom, não é errado. E aquilo nos domina. E nós somos guiados por isso. Eu estou precisando desse... Não há nada de autodisciplina. Não há nada de fazer a tarefa mais difícil. Paulo está dizendo então, cultive o autocontrole. As coisas lícitas podem se tornar um problema na sua vida. A vida espiritual deve ser levada a sério. Nós devemos exercitar os músculos certos para treinar a piedade, para o bom combate. Então, a pergunta é, se eu fizer isso, isso vai me edificar, vai me fortalecer, vai me mover em direção à semelhança de Cristo, vai me levar a ser mais maduro. Coisas que nós podemos usar, se soubermos, não é? Mas se a minha vida é guiada assim, depois de 20 passeios, você ficou mais maduro espiritualmente? Depois, eu não posso, eu só tenho que dormir 10 horas por dia. Sem isso eu não vivo. Esse tanto sono te fez mais maduro depois? É assim? O seu corpo, como eu disse no início, que vai apodrecer na terra, determina tudo na sua vida. É o que Paulo está dizendo. Esse é o princípio da edificação. Esse é um princípio, o primeiro isso é vantajoso para mim, depois isso me edifica, isso constrói a minha casa, isso ajuda. Sabe, nós temos que, se queremos viver o bom combate da fé, nós devemos levar a sério a nossa liberdade cristã.
Porque nós falamos que vivemos para a glória de Deus. E, de fato, essa é a razão da nossa vida. Em Hebreus 12, capítulo 12, nos dá a próxima pergunta. Esses são os princípios. Está vendo? Você não precisa lembrar de um estudo. Você precisa de princípios nos quais você pergunte e você possa tomar as decisões. Esse texto nos dá a terceira pergunta: isso vai me atrasar na corrida? Paulo disse: correi de tal maneira que vocês alcancem. Todo mundo que está no estádio está correndo, mas nem todos vão ganhar, vão chegar. 1 Coríntios 9, vocês devem correr de tal maneira que alcanceis. Então eu tenho que me perguntar: isso vai me atrasar? Vai me atrasar? O versículo 1 de Hebreus 12 fala sobre isso, sabe? Sobre a corrida da fé, que está proposto a nós. E o autor falou isso depois do capítulo 11. Por quê? Ele falou sobre homens que correram a corrida da fé. E ele diz: essas são testemunhas. Nós estamos rodeados de testemunhas. Então, no versículo 4 do capítulo 11, ele diz: pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, pela fé, Sara, Jacó, pela fé, Isaque, pela fé, Moisés, pela fé, José. E ele continua falando sobre os muros de Jericó que caíram, sobre a prostituta Raabe, sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, homens de Deus que viveram pela fé no mundo, dos quais viveram para a glória de Deus. Aí ele fala: com essa nuvem de testemunhas, nós vimos como eles viveram pela fé, correram a corrida, já não estão mais aqui. Então ele começa o versículo 1 do capítulo 12: vamos deixar de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que por causa da alegria que estava diante dele, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Primeiro ele diz: agora cercado por essa nuvem de testemunhas, homens de fé, nós que estamos agora na corrida da fé, a de Paulo já acabou, vamos olhar para eles, e vamos deixar de lado todo o peso e pecado, não só o pecado, mas todo o peso. Esse é o princípio que Paulo estava ensinando a nós, que nós temos aqui. Isso faz toda a diferença. Pecado nós sabemos que é tudo que é ilegal aos olhos de Deus, tudo que Deus disse não. Agora, há coisas, que é o que Paulo estava tratando, que não são pecado, mas que fazem toda a diferença na corrida. Aqui, a palavra que é usada no grego para corrida é agon. É a palavra de onde vem a nossa palavra agonia. Corrida. Ele disse que essa corrida exige determinação, perseverança e autodisciplina. Então ele diz: tira todo o peso, ongos. Não pecado, mas todo o peso, todo o volume desnecessário. Algo que nos aflige, algo que nos desvia as nossas prioridades, que tira a nossa atenção, que suga a nossa energia, que amortece o nosso entusiasmo pela causa da glória de Deus. Ele diz: tire. Não é questão de ser pecado ou não agora. Se você vê um homem que vai correr na Olimpíada agora, em Londres, ou nos campos de futebol do Brasil, não é? Que fica bebendo a noite toda, enchendo a cara antes da competição, o cara pecou contra todas as regras. Nós esperamos que os atletas não cheguem a um ponto tão baixo. Não. Todo pecado. Agora, há coisas, ele está dizendo, que não são pecados, mas que vão ser fatais. Imagine se o cara entra na pista para correr e resolveu correr de boot. Não é pecado. Mas ele não vai ganhar a corrida.
Ou o cara resolveu jogar uma partida de futebol com um casaco de pele de urso polar. Não é errado, é bonito. O cara vai morrer desidratado. Não pode. Quem quer ganhar a corrida, quem quer ganhar, tem que estar com as coisas adequadas, tem que tirar aquilo que não é adequado, ainda que não é errado, para você conseguir aquilo que Deus colocou para você. Isso não é pecado, mas é estúpido. Quem quer ganhar uma corrida não age assim. É pura estupidez. É um volume desnecessário. Ou seja, as empresas estudam o tênis mais leve possível, a sapatilha mais leve. Nós vimos nadadores usando colãs, imitando a pele do tubarão, para deslizarem na água. Os nadadores raspam, ficam careca, não é assim? Raspam o pelo do corpo. Eles querem ganhar milésimos. Se raspar o pelo do corpo fará ele ganhar milésimo, ele raspa. Aí imagina se vai o cara lá com um casaco, não é? Felpudo, e diz, não, vou nadar assim. O que tem de errado? Não tem nada de errado. Mas você não vai ganhar a corrida, você não tem como nadar desse jeito, você é estúpido. O autor de Hebreus diz, tire todas as coisas que te embaraçam, que te atrapalham, porque você está numa corrida, você está num combate. Imagina o oposto, um soldado fala assim, não quero usar essa farda é muito pesada, muito quente. Isso aqui é Afeganistão. O negócio aqui é usar uma sunga de praia, filtro solar, e pronto. O cara morre, porque não é adequado. Ele tem que usar capacete, tem que se proteger, tem que usar sua farda. Ele é um soldado, é o oposto. O atleta não pode correr com aquela roupa. Ele está dizendo, todas as coisas que atrapalharão sua corrida, tire. Mire naquilo que Deus colocou diante de você. É isso que nós devemos pensar. Sabe? Nós podemos, há muitas coisas que não são erradas, mas tiram, e nos incapacitam de fazer aquilo que nós devemos fazer. Imagina se eu tenho que pregar, ou os professores têm que dar aula aqui no domingo de manhã, mas eles precisam de dormir sempre 4 horas da manhã. Então eles vêm falar sobre a palavra de Deus, estão morrendo de sono. Paulo disse, é estúpido. Você tem um chamado. O sábado à noite faz parte da sua vida espiritual. Você pensa nela. Você pensa no seu chamado, no seu ministério, na sua vida. Todas as coisas têm que cooperar para o meu chamado, para a minha corrida. É o que ele está dizendo. Se eu tenho que pregar e deixo para meditar, faltando nos momentos que eu estou morrendo de sono, eu não posso. É estúpido. Não está me ajudando na minha corrida, no meu chamado, no meu ministério. Porque isso vai incapacitar naquilo que eu tenho que fazer aqui agora, à noite. Tudo tem que estar focado em torno daquilo pelo qual Deus nos chamou a viver. Nada que nos restringe em nossa corrida deve estar nas nossas vidas. Então, as pessoas às vezes vão ter que entender o fato de que sábado e domingo eu não gosto de sair, não gosto de estar fora, irá me atrapalhar a minha vida. Essa é a razão. Nada que nos prenda, que nos prejudique. Isso vai me atrasar. Nós devemos fazer essa pergunta. Como eu disse no início, sobre todas as coisas da vida, nós vamos comprar uma casa. Esse lugar onde eu vou morar vai ajudar minha vida espiritual, vai me edificar, vai ser um problema para mim. Muitas pessoas dizem, não, quando elas querem algo, mas só para depois a vida delas ser completamente afetada por aquilo, porque não queriam de fato viver e fazer aquilo que Deus quer.
Há muitas coisas assim, que não são necessariamente pecado, mas colidem com a nossa eficácia como servos de Deus, com o nosso chamado. Então nós temos que tirar todo o excesso, é o que o autor de Hebreus diz, tudo que atrapalhe, todo pecado e todo peso, tudo aquilo que nos atrapalha a vivermos, sabe? Número 4, nós devemos perguntar, essa coisa vai me escravizar? Se vai me escravizar, eu estou fora. É o que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12, nada vai me dominar, as coisas lícitas não vão governar a minha vida, não vão em nada ser usada de tal maneira que me escravizem e sejam um empecilho para mim. Ou seja, nós não devemos deixar que nada não moral possa se tornar o nosso guia, o nosso mestre. Não adianta nós argumentarmos que aquilo não é pecado. O Salmo 8 diz, quando eu vejo os céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, quem é um homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Não é incrível como nós cedemos para todas as coisas que deviam estar sendo usadas por nós, para a edificação da nossa vida espiritual e de outros, serem, na verdade, nossos guias. Somos dominados por várias coisas, sabe? Nossas vontades totalmente dirigidas por coisas que nós devíamos dominar, nos escravizam. Não somos mais mestres da nossa vida. Tudo isso, Paulo diz, não me deixarei me dominar por nenhuma coisa lícita que queira me escravizar. Então eu devo sempre colocar a questão, isso vai me colocar num cativeiro? Isso vai me escravizar? Muitas pessoas, mesmo a vida da gente, a gente fala que a nossa vida é muito cheia, mas porque nós compramos muitas vezes coisas que nós não precisamos. E aquilo vira uma escravidão, nós temos que trabalhar o máximo possível para pagar as coisas que nós não precisávamos ter. Nós devemos perguntar, isso vai me escravizar? Eu vou virar um escravo do trabalho por causa dessas coisas que eu digo que são lícitas, mas que vão roubar completamente o meu tempo, e depois eu vou dizer que estou estressado porque não tenho tempo para mais nada na vida, porque eu tenho que pagar. É isso, é o futebol, sabe? As pessoas perdem o humor. Há pessoas que pensam duas vezes entre vir à igreja e ouvir uma partida de futebol. Ou então vem para a igreja aborrecido porque perdeu. Então, jogue isso no lixo. Olhar uma partida de futebol não é pecado, mas isso te escraviza. Escraviza o teu humor, tua eficiência. Você é incapaz de orar em paz e feliz, e meditar na sua palavra porque o seu time perdeu. É incapaz de estar aqui porque esse time perdeu. Você não quer que ninguém que torce pelo outro time veja sua face, sua cara? Paulo diz, eu não vou me deixar me dominar por nenhuma coisa, nada vai me escravizar. No momento que eu sinto que alguma coisa tem um domínio sobre mim, é hora de eu largar isso. É o que ele diz. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus para nós devemos fazer perguntas sérias, estabelecer princípios sérios que regem a nossa vida, não contra o pecado. Todo pecado deve ser deixado, abandonado, mas um monte de coisas lícitas tiram completamente e são, na maioria das vezes, razão para o fracasso espiritual das pessoas. Uma pequena bola redonda vira um Monte Everest na vida das pessoas. Elas conseguem estar num culto pensando no que está acontecendo em outro lugar. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Os jovens, música, às vezes a música vira um problema. Que domina as pessoas. A televisão, qualquer coisa.
Esse é o princípio da escravidão. Nada pode me escravidar. Por quê? Por causa de todos os outros princípios. Eu não posso ter pesos que me atrapalhem na minha vida com Deus, na edificação da minha vida espiritual. Esse é o princípio da escravidão. Paulo diz, muitas coisas são lícitas, mas eu não vou deixar me escravizar por nenhuma delas. Elas não me guiam, não guiam meus humores, minha mente, meus desejos. E o número 5, eu acho que é uma das mais importantes, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente na internet, discutindo sobre a liberdade cristã, mas elas não estão pensando em como ser mais santas quando falam sobre isso. Um assunto só é tratado de maneira correta diante de Deus, se quando eu trato, eu estou pensando qual é a melhor maneira de viver para a glória de Deus, mas não é o que acontece. Muitas das vezes, a discussão é só para, de uma maneira hipócrita, nós encobrirmos nosso pecado, sabe? Cobrir o nosso pecado, debaixo da capa da liberdade que nós temos em Cristo. As pessoas dizem que estão lutando pela liberdade, mas não estão. Elas estão lutando para realmente favorecer o propósito mal do seu coração, o seu desejo de ser igual ao mundo. Não é um zelo pela verdade. 1 Pedro 2,16 fala sobre pessoas assim, pessoas que dizem, poxa, pastor, poxa, eu sou livre, em Cristo eu sou livre para aproveitar isso, sou livre para desfrutar disso, isso tudo é a graça comum. Mas essa questão, na maioria das vezes, está encobrindo a luxúria, os desejos, as coisas sem as quais aquelas pessoas não podem viver. Eu sou livre para fazer isso, eu sou livre para ir ali ou ir lá, desfrutar disso ou daquilo. Mas o meu propósito é ir lá, é ter o desejo mal do meu coração satisfeito. Eu falo da liberdade como um manto para o mal que está em mim. Não é porque eu estou pensando na santidade, em como ser mais como Cristo. Então Pedro diz, isso sempre existiu, sempre houve pessoas assim. Então ele diz, não usem a liberdade como uma capa para encobrir o seu mal. Não fale da liberdade cristã, quando o que você quer, na verdade, é ser como o mundo é. Você não está sendo zeloso pela verdade. Você está usando a liberdade cristã como uma capa para o seu coração que ama o mundo. Em outra versão, Pedro diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos de Cristo. Essa é a nossa liberdade. Não use a liberdade para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Não use a liberdade como um véu da sua má intenção. Seja honesto com você mesmo. É o que Paulo e Pedro estão dizendo. Pergunte ao seu coração. Quando eu falo sobre isso, é porque eu estou achando que isso vai edificar mais a minha vida, me fazer mais santo, mais parecido com Cristo. Eu estou fazendo uma defesa do Evangelho. Isso é realmente algo que me beneficia espiritualmente, é para o meu lucro espiritual. Isso é algo que me constrói, ou isso é um peso inútil na minha corrida, ou isso é algo que vai me levar para a escravidão, ou eu estou realmente usando isso como uma coberta para o meu desejo mal. Alguém pode dizer, olha, dançar não é errado, não é. Davi dançou, é verdade, mas não como a maioria dos brasileiros dançam. Muitas pessoas perguntam para mim, é errado dançar? A vontade de responder é, pergunte a si mesmo, por que você está fazendo essa pergunta? Não é? Você está defendendo a dança, porque você acha que isso realmente pode te edificar? Ou simplesmente porque você quer ser um dançarino? Né? No meio da noite, você quer ir para a boate dançar. Não seja hipócrita, não finja que está defendendo a liberdade cristã. Isso não será um volume na sua vida. Você quer realmente estar naquele ambiente?
Tu realmente tem prazer no que aquelas pessoas têm? Todo o teu discurso sobre a dança não é para dançar na sua casa, não é? Você quer estar onde você quer estar. E toda a sua desculpa, todo o seu discurso é só uma capa. Você diz que fazer isso em nome da liberdade, mas o que está te motivando é uma capa para o seu mal. Você não está defendendo a dança, você está defendendo o seu mundanismo. Você está defendendo o seu desejo lascivo. Essa é a verdade. Nosso tempo está acabando, pessoal, estou avisando, né? Então, Gálatas é a carta da liberdade. É a carta da liberdade contra todo legalismo. Mas Paulo diz assim em Gálatas 5:13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Eles estavam tendo lá que alguém falou que eles tinham que se circuncidar, tinham que cumprir as leis cerimoniais. Paulo diz: não, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Porque ele percebeu que muitas pessoas falavam de liberdade, mas o desejo delas era dar ocasião para a carne. Então, na carta da liberdade, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem. Sempre que vocês usarem a liberdade para dar ocasião à carne, vocês estão usando a liberdade como uma capa para encobrir o seu mal, sua concupiscência, sua lascívia. Então você tem que guardar isso, esse é o princípio do qual nós temos que ficar. Sempre que você for fazer uma escolha, pense: eu estou hipocritamente defendendo um desejo mau no meu coração, com todo esse papo sobre liberdade? Eu estou defendendo isso buscando uma vida mais santa, ser mais igual a Cristo, buscando coisas que não vão ser empecilho? Ou no fundo, todo o meu papo sobre liberdade é só uma falsificação dos meus motivos? Eu falo que eu sou livre para fazer, mas na verdade, no fundo do meu coração, tudo é uma mentira. Eu só quero cobrir a minha malícia. Eu estou sendo guiado por desejos que não tem nada a ver com desejos de santidade. Nós podemos pensar: Deus fez aquilo, a praia, eu posso ficar na praia o dia inteiro, a vida toda. O mar é belo, o mar louva a Deus. Tudo isso pode esconder só o desejo do meu coração, e de alguém que é simplesmente guiado por esse corpo, por as coisas desta vida. Então, hipocritamente, eu estou cobrindo meu pecado com a palavra de Deus. Paulo diz: não faça isso. Não use, nem ouse falar sobre liberdade cristã para dar ocasião à carne. Outra coisa que nós temos que pensar é se aquilo que nós vamos fazer viola o senhorio de Cristo em nossas vidas. Essa minha escolha é fruto da minha submissão a Cristo. Ela expressa isso, Nós temos que viver em submissão a Cristo. Tudo que nós fizermos tem que ser fruto do conhecimento que nós temos de Cristo e da nossa submissão a Ele. Há muitas coisas que são neutras, então alguém faz e a outra pessoa não faz. Elas não são necessariamente pecado, não é? Algumas pessoas acham que todo dia tem que acordar e ler a Bíblia 1 hora. Não tem, todas as pessoas não têm que acordar e ler a Bíblia 1 hora. Não é? Ou algumas pessoas acham que tem que ler tantos textos, tantos capítulos, orar tanto tempo. Em Romanos 14, Paulo diz: há pessoas que pensam que podem comer de tudo, outro é fraco, come só legumes. Depois ele continua assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos e sem importância. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais.
Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você então para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ou seja, ele vive para estar debaixo do senhorio de Cristo e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Ou seja, tudo que nós fazemos nessa área deve ser fruto de uma convicção de que aquilo é o que Cristo está debaixo do senhorio de Cristo. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor. Você vê, a liberdade, mesmo do que come carne, não é algo simplesmente porque isso me agrada, eu gosto de bife. Não, não é isso. Aquele que come, come para o Senhor. Ou seja, esteja convicto de que você está comendo, não é porque aquilo é bom, para os seus apetites, mas porque você chegou à conclusão de que aquilo não vai glorificar a Deus. Pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de vós morre para si mesmo. Ou seja, nem quem come, nem quem come, deve tomar essa decisão baseado simplesmente, eu não gosto de carne, ou então eu adoro bife. A questão é o senhorio de Cristo. Para o Senhor nós vivemos. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, ou morremos para o Senhor, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, você não deve dizer simplesmente assim para quem não come carne: ei, pode comer, isso não tem nada a ver, isso é uma bobagem. Não, não é? Você come, você é forte, o apóstolo Paulo diz. O outro não come. O que ele está dizendo? Não faça alguém violar a sua consciência. Por que se aquela pessoa comer só porque você está dizendo que ela deve comer? E ela violar a consciência dela, que diz que ela não devia comer? Ela está sendo treinada para o mal. A pior coisa que um ser humano faz é cauterizar a sua consciência. Acostumar a ir contra a consciência é terrível. O que o homem tem que fazer é se encher do conhecimento de Cristo para que a sua consciência seja alimentada corretamente, e aí sim ele não sinta a culpa em comer a carne. Então ele vai comer para o Senhor. Se ele não fizer assim, ele está fazendo algo que é ruim, que não vai edificar a sua vida. Paulo diz: não faça isso. Você tem que comer a carne quando você, num conhecimento, chegar à conclusão: eu faço isso porque é algo que o Senhor iria querer que eu fizesse. Essa é a razão. Não adianta você ir contra a sua consciência. Paulo diz: ir contra a consciência é errado, porque você está cauterizando a sua consciência. Você vai acostumar a não ouvi-la. E esse é um caminho para o mal, para viver uma vida que desonra a Deus, estando cauterizado como o mundo. A consciência é apenas o volante, o motor é a mente. Alimente a mente, alimente a mente. E aí a sua consciência vai estar plenamente alimentada para não te acusar por comer a carne. Então você pode comer para o Senhor. Antes não. Então aquele que come, não obrigue o outro a comer, não fique dizendo: come, não faz nada demais. Não treine a sua consciência, nem a de ninguém, para violar a sua consciência. Antes, todos nós devemos pensar no senhorio de Cristo. Eu não como carne por causa de Cristo, e eu como por causa de Cristo também. A questão toda não está baseada, graças a Deus pode comer carne, não é isso. Paulo está dizendo, a questão é o senhorio de Cristo. Então não simplesmente dizer: vai. Eu vi alguém contar uma história de alguém que achava que não podia fazer algo num determinado dia da semana, mas alguém disse para ele: não vai, isso está demais, todo dia é igual, você não tem, esse dia é o dia comum. Era verdade, aquela pessoa ela tinha um temor no coração lá, ela achava que aquele dia não era para fazer aquilo, mas ela foi. Aí chegou lá, quebrou a perna, e ela disse: viu, eu disse que não era para ir. Ou seja, aquela pessoa ficou mais escravizada do que era antes.
O que a pessoa conseguiu, violando a consciência dela, foi ela acreditar agora com todas as forças de que ela não deve fazer nada naquele dia, que foi por causa disso que ela quebrou a perna. Ou seja, era muito melhor, diz Paulo, aquela pessoa um dia entender, pela palavra de Deus, para que mesmo que ela quebrasse a perna, ela não pensasse, eu quebrei a perna porque a perna quebra. Não é por ter quebrado a perna fazendo qualquer outra coisa. Mas agora aquela pessoa ficou, não viu, não faz, eu sabia que não podia, porque ele foi fazer aquilo, não para o Senhor, não debaixo do Senhorio de Cristo, mas porque alguém disse, vai, não tem importância. Assim que alguma coisa aconteceu errada, ele ligou que aquilo estava errado, ou seja, agora ele era mais escravo daquela falta de entendimento do que era antes. Porque agora ele tinha certeza de que aquilo, ou seja, aquele irmão era fraco na fé, e eu ajudei ele a ser fraco para sempre. Então, nunca viole a sua consciência, sabe? Nunca, jamais, é o que Paulo diz. Você deve crescer. Se você optar fazer alguma coisa, você deve sempre optar fazer coisas que você tenha certeza, isso está dentro da vontade de Deus para mim. Outra coisa que o apóstolo Paulo coloca para nós, isso que eu vou fazer, que não é ilícito, vai ser um bom exemplo para outros cristãos. Ele diz em Romanos 14, 7 e 8, pois nenhum de vós vive para si mesmo. A questão da liberdade, a questão não é eu pensar, eu gosto de fazer, eu quero fazer, não é errado, vou fazer. Paulo diz, ninguém vive para si mesmo. Espere, você faz parte do corpo de Cristo. A sua liberdade cristã não é para você. Então ele diz, pois nenhum de nós vive para si mesmo, e de nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. O que Paulo está dizendo é que eu devo perguntar, isso vai ajudar outros cristãos pelo meu exemplo. Nós devemos governar nossas vidas de tal maneira que nós pensemos na edificação das outras pessoas, sabe? Então ele diz, cuidado para que ao exercer a sua liberdade, você não se torne uma pedra de tropeço para os que são fracos, em 1 Coríntios 8, 9, por pensar só em você, só na sua liberdade. Ele diz, alguém vai te ver no templo de ídolos, e ele que é fraco, vai ser encorajado a participar daquelas comidas oferecidas aos ídolos, e ele vai violar a sua consciência por causa de você. A consciência dele é fraca, então você pecou contra ele, porque por causa de você, ele viu você lá no templo dos ídolos comendo aquela comida. Paulo diz aos Coríntios, por causa de você, ele comeu, mas agora ele está em casa, desesperado, porque ele comeu aquilo. Você não vive para você mesmo. Então Paulo diz, pois se alguém, em 1 Coríntios 8, 10, 13, pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será ele induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão mais fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Você conhece, você sabe, isso aqui não faz mal, isso foi feito, isso deu Exu, e daí é farofa. Vou comer. Paulo está dizendo, você pode comer. Crente que tem medo disso é supersticioso, não é? Não existe outros deuses. Farofa sempre é farofa. Paulo disse, você dê graças a Deus, não é? Mas o outro irmão vai ficar, não, isso aí, eu era disso, rapaz, não, isso aí eu não faço. Não, vamos comer uma farofa aqui com esse franguinho. Paulo está dizendo isso. Aquela pessoa vai violar a consciência dela, mas ela vai ter certeza que fez algo mal. E ela vai chegar em casa e pensar, meu Deus, eu comi a farofa do diabo. E você está destruindo o irmão com o teu conhecimento. Está certo, você conhece, a farofa não faz mal, mas o seu irmão é mais importante do que comer farofa. Então ele diz, assim, esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. E aquilo que não era errado, passou a ser pecado.
porque você pouco se importou que outros irmãos em Cristo estavam tropeçando por sua causa. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Você vê, Paulo não está dizendo, quando alguns líderes ensinavam doutrinas falsas, Paulo ia lá na jugular deles. Não! Se vocês se circuncidarem, vocês abandonaram o Evangelho. Mas ele está falando de outra coisa, ele está falando sobre pessoas na cidade de Corinto que se converteram. Elas eram escravas daqueles ídolos. Aí já estavam aqueles caras que conheciam, na minha liberdade, podemos comer essas porcarias todas. Era verdade. Mas ele diz, você vai destruir seu irmão por causa disso? Então, esse é o princípio. O que aconteceu? Apagou a luz toda? Que princípio é esse da escuridão? Não sei. Só no fim que eu vou chegar nele. Ele está dizendo, olha, não coloque uma pedra de tropeço para as outras pessoas, por causa da sua liberdade. Se você faz isso, você peca. Você usou a sua liberdade para você. Você não estava pensando em Deus, nem na glória dEle, nem no reino dEle, nem na edificação dos outros. Você queria mostrar que você tinha um conhecimento, mas com isso você está destruindo as pessoas. Não faça isso. Eu bebo sim. Não pense só em você. Então, em Romanos 14, 13, 17, ele diz, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Ele está dizendo, nenhum alimento é impuro, pode comer mesmo. Está certo. O cara que pegou, está lá, essa troça aqui foi oferecida o São Come, São Damião. Mas esse doce é delícia. Não é? Não faz mal. Não existe outros deuses. Ele está dizendo, por si mesmo, nada é impuro, a não ser para aquele que considera impuro, ou seja, aquele que tem a consciência fraca, esse troço aí, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Paulo diz, a liberdade do cristão é a liberdade alicerçada no amor. Você está achando que o doce é mais importante que o amor pelo irmão. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Eu estou lendo Romanos 14, 13, 17. Aquilo que é bom para você, não se torne objeto de maledicência para as pessoas. Está todo mundo, porque você falou, não é nada demais. Não era, mas você está trazendo mal. Aí é nesse contexto que ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Sua defesa dessas coisas, você tornou a comida e a bebida a coisa mais importante, mas não, o reino de Deus não é isso. Você poderia comer, mas você não come. Ou seja, a liberdade cristã, nós abandonamos o pecado, mas para vivermos para Deus, nós temos que fazer sempre essas perguntas. Isso que eu faço vai edificar o meu irmão? Vai ajudá-lo, sabe? E vai ajudar os outros irmãos pelo seu exemplo. Nosso tempo acabou, não é? Mas a outra questão era, vai levar a outras pessoas a Cristo? Aquilo que eu faço vai ajudar as pessoas a conhecerem quem Cristo é, sua santidade. Gente, isso é importante. Será que o mundo vai ver a diferença na minha vida? Será que o mundo está vendo toda a diferença que Cristo faz? Toda a mudança radical no coração, na mente? Será que ele está vendo que os valores que me dirigem nem um pouco se parecem com o dele? É luz e trevas. E há um texto aqui, obscuro, difícil, às vezes, a princípio, mas Paulo diz assim, em 1 Coríntios 10, 27 e 29, eu prometo que a gente vai cear. Se algum descrente te convidar a uma refeição, a uma festa, e você quiser ir, ele dá essa ênfase, o cara vai te chamar para uma festa lá em Corinto, onde certamente vai ter todas essas oportunidades de causar todos esses problemas. Paulo diz, se alguém te convidar para essa refeição e você quiser ir,
Calvino diz que no original, esse se você quiser ir, claramente é Paulo dizendo, eu achava melhor você não ir. Se você quiser ir, você pode ir, faz parte da liberdade, que não é errado você ir, não é pecado, mas você vai estar num terreno escorregadio. Então, eu quero te instruir. Ele diz, então, coma tudo que for apresentado sem perguntar por nada, por causa da consciência. Mas se o outro te disser, isso for oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Então ele diz assim depois, pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outros? Ele vai explicar isso. Eu vou explicar, o texto parece meio difícil. Alguém te chamou para a festa, lá em Corinto, você foi. Ele diz, se você quiser ir, você vai. Você é livre para isso, não é pecado, você foi. Mas sabe que eu não iria, é o que Paulo está dizendo, mas você foi. Você está num terreno escorregadio. Então tudo que tiver na festa você vai comendo, não pergunta nada. Mas aí o que aconteceu? Outro irmãozinho foi chamado para a festa. E quando o cara está comendo, o outro fala assim, não, isso aí foi sacrificado a ídolos. Paulo diz, então, aí você não come, por causa da consciência dele. Porque se você falar assim, isso é bobagem, você é ídolo, isso não existe, vou comer isso aqui, uma coxinha de galinha, não é? Paulo diz, não faça isso, por causa da consciência dele, do seu irmão. Você foi alertado por ele, se ele não tivesse falado nada, o dono da festa não falou nada. Isso é interessante, não é? Porque nós pensamos que para ganharmos os outros para Cristo, devemos ofender os irmãos, mas aqui Paulo estabelece um princípio contrário. As pessoas colocavam carne para os ídolos, uma quantidade grande, os sacerdotes ficavam com ela, mas sobrava, então eles tinham um açougue, do tempo que vendia carne que sobrava, que já tinha sido oferecida aos ídolos. Todo mundo que ia comprar carne, podia comprar aquela carne mais barata, porque como já tinha sido oferecido para o ídolo, não custou nada para os sacerdotes, eles vendiam mais barato. Então as pessoas compravam a carne sacrificada. Então você foi na festa do cara que comprou, você podia até ir lá e comprar a carne, você foi fazer um churrasco, não te fazia mal nenhum. O apóstolo Paulo diz, não existe ídolos. Para aquelas pessoas que têm um conhecimento verdadeiro, maduro, pode comer, não há problema nenhum. Mas aquele irmão fraco, não é, na fé, que se converteu, escravo dos ídolos, ele está lá na festa e diz, não, isso aí é sacrificado, rapaz. Paulo diz, então você não come, sabe? Porque ele vai ficar completamente confuso, sua consciência vai... Ou então você vai dizer, não, come também, vamos comer junto aqui, não tem nada, isso aqui, eu sou crente há muito tempo. Eu sou professor da escola dominical, isso é a liberdade cristã. Mas é por isso que Paulo disse, se você quiser ir, porque você vai estar num terreno escorregadio, olha a situação que você está. Agora você pode desagradar o dono da festa ou o irmão. Paulo diz, não escandalize o irmão, não faça isso. Muitas pessoas pensariam, Paulo te quiser o contrário, pô, eu tenho que, o irmão que se vire, pô. O problema é o cara que não é crente aqui, que se eu não comer a carne, o que ele vai achar? Paulo diz, não coma por causa da consciência do seu irmão. E o ímpio, você vai explicar a ele, não vou comer, porque a questão toda é essa, não é? O apóstolo está dizendo o seguinte, o ímpio vai ficar mais impactado por você amar o irmão, a ponto de abrir mão de algo que você sabe que não é errado, mas por causa da consciência dele, que o amor entre os irmãos é um testemunho mais eficaz de quem Deus é, do que simplesmente usar sua liberdade para ofender o irmão. Que o ímpio vai compreender mais a respeito de Deus. Que povo é esse? Que tem um zelo um pelo outro, que está preocupado com a consciência do outro. Que tipo de união essas pessoas têm? Paulo diz, isso vai causar um impacto maior do que se você comer para agradar o ímpio. A sua comida não vai fazer ele entender nada sobre o Evangelho, mas vai, ao você dizer para ele, não, eu estou comendo, ele está ofendido, mas não é nada, vai passar uma ideia muito pior, não é? Não faça isso, não coma. Ou seja, aquilo que você fez tornou mais difícil aquele ímpio entender o Evangelho e abraçá-lo. Quando nós não somos igual ao mundo, nós somos muito mais próximos de ser um caminho que o mundo vê, que conduz a Deus, do que quando nós somos igual ao mundo, na mesma escuridão. Então,
entre ofender aquele que você disse que foi à festa só para tentar evangelizá-lo, mas entre ofender a consciência do irmão em Cristo, mais fraco, ele diz, não ofenda a consciência dele, sabe? Porque senão ele vai ter essa ideia, olha, essas pessoas ofendem umas às outras, elas pouco se importam. O que elas têm para falar para mim? Isso é igual ao mundo, o mundo é assim, cada um pensa em si mesmo, na sua própria liberdade. E Paulo diz, a atração do seu amor, da comunhão, vai ser um testemunho mais eficaz para fazer alguém entender algo a respeito de Cristo. Ele vai dizer, rapaz, isso é uma vida diferente. Essas pessoas estão não só preocupadas com a edificação delas, mas com a das outras pessoas. Então ele diz, pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de vós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, ou morremos para o Senhor, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É isso. Há mais alguns princípios, mas o que é importante nós entendermos é que a nossa vida deve estar voltada para a glória de Deus, de tal maneira que nós devemos perguntar, fazer essas perguntas, ter esses princípios que tornam fáceis as nossas decisões para honrar a Deus. A pergunta final é, isso glorifica a Deus? Sabe? Será que isso glorifica a Deus? Vai dar glória a Ele? Então Paulo, quando está falando disso, portanto, quer comais, quer bebais, é o que ele está falando, um come carne, outro não come carne, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Pensem antes, vai dar glória a Deus eu comer? Não vai, eu não vou comer. A questão não é se eu posso, mas isso, dessa maneira, nessa situação, não vai glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio da exaltação a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço para ninguém. Pense, vai trazer glória a Deus, vai trazer glória a Deus. Então, esse é a questão, vai exaltar Deus, vai honrá-lo. Então, nós devemos fazer essas perguntas. Isso me edifica, isso me ajuda na minha corrida em direção ao alvo, isso me escraviza, isso simplesmente é um argumento para encobrir o meu pecado, uma capa de liberdade para encobrir o meu pecado, isso é útil para os outros, isso vai levar outras pessoas a Cristo, isso vai fazer eu ser como Cristo, ou seja, Cristo faria isso, e isso vai glorificar a Deus. Como eu disse, nós somos homens, seres espirituais, em corpos, que vão morrer e vão apodrecer. O que vai apodrecer não pode dirigir aquilo que é eterno. Nós queremos ser guiados só por Deus, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a minha edificação. Então eu vejo o pecado e a liberdade cristã dessa forma geral, nesse contexto geral da glória de Deus. Vamos ficar de pé.